Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Balboa, o meu estúdio particular de gravações. Aqui algumas obrinhas que a gente estava lendo antes de fazer a gravação, a professora Maria Silvia, a professora Odete Medauá, professor Rafael Oliveira, maravilhosa obra. Aqui ao lado um batalhão de livros que eu estava lendo, Celso Antônio, Elias, José dos Santos Carvalho Filho, Marçal Justem Filho, Diogo Figueiredo Moreira Neto, várias obras. Dando uma aula para o programa de estudo Coaching Concursos Públicos sobre poderes da administração pública. Eu gravei o bloco 1 agora explicando poder vinculado e poder discricionário. E eu vou começar agora o bloco 2 para falar dos poderes autônomos, falar de poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar e o poder normativo, poder regulamentar. E eu vou abrir para vocês a gravação, vai ser um bloco de 20 a 25 minutos, no máximo 30 minutos, para que vocês participem comigo, né? Então, vai ser um prazer ter a presença de vocês, aprendendo um pouquinho de direito administrativo, gravação aqui direto do Portal F3, aqui em Niterói, Estúdio Balboa, né? Vai ser um prazer receber vocês aqui. Bom, o que é que eu vou pedir à galera para a gente poder prosseguir? Vou pedir a vocês que não mandem nenhum tipo de mensagem, em hipótese alguma, nenhum tipo de mensagem durante a gravação. O telefone vai ficar aqui no tripé, eu vou ficar atrás aqui, eu vou ficar aqui atrás do tablet, atrás da mesa, e o tripé vai ficar de frente para mim, eu vou até arrumar aqui agora. Se vocês puderem, compartilhem com os seguidores, convidem os seguidores de vocês, vou fazer de noite. O gabarito da prova de delegado de Pernambuco, foi muito boa a prova pra gente, né? A gente matou praticamente aí quase metade da prova. A equipe do portal, foi maravilhosa a experiência, né? Então, convidem os seguidores de vocês. Eu já vou arrumar no tripé aqui, tá? Já vou botar aqui o telefone no tripé. Só um segundo. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui, se eu me posicionar. Você me ajuda aqui, Jorge, pra gente ajeitar isso aqui. Peraí. Deixa eu ver se ele pega. Chega um pouquinho mais pra frente o tripé. Aí acho que... Olha pelo retorno ali, ó. Ficou um pouco torto. Acho que se você mexer no pino aqui, ó. Isso. Folgue ele, rode o pino pra folgar. Não, esse grande aqui, na sua direita. Não, pera aí. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente folga ele, ó. Isso. Deixa eu ver agora se vai ficar bom. Tá ótimo. Beleza. Enquadre um pouco. Perfeito, tá bom assim. Tá bom. Vamos lá. Maravilha, galera, vai ser uma aula top agora. Nesse bloco 2 eu vou concentrar esse bloco no poder hierárquico, tudo bem? O próximo bloco vai ser sobre poder disciplinar e poder normativo. E eu vou fechar a aula com poder de polícia, são 5 a 6 blocos essa aula. Eu estou no bloco 2. No bloco passado eu falei de poder vinculado, poder discricionário. Esse é um bloco em que a gente vai focar o estudo do poder hierárquico, tudo bem? Com certeza vocês vão gostar bastante. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito útil para as provas que vocês virão a realizar. Quem puder, convide todos os seus seguidores, como fez aí o professor Kleber Barros, estou vendo aqui de longe. Convidem os seguidores, tá certo? E a gente então enfrenta aí um aulão maravilhoso, eu, vocês, os nossos seguidores, os amigos e seguidores de vocês. Durante a minha aula eu vou pedir que vocês não mandem mensagens, tá certo? Para que a gente não tenha aí, né, o inconveniente de ficarem pessoas escrevendo e atrapalhando quem está assistindo a aula, tudo bem? Daqui a 25 minutos, meia hora, eu volto com vocês aqui, eu saio daqui, eu paro a gravação e venho conversar com vocês no Periscope. Vocês vão me ver olhando para cima aqui o tempo inteiro, porque... Abra aqui a câmera, Jorge, para ver como é que está o enquadramento. Vira a câmera um pouquinho para cá, aqui, ó, para me tirar um pouquinho da marca aqui. Aqui, ó, a marca está bem aqui, no chroma key. Isso, mais um pouquinho. Perfeito, perfeito. Não, chega um pouquinho mais para cá. Vou intervir um pouquinho mais para cá, tá bom, tá ótimo. Vamos nessa. Tá legal? A câmera está me filmando e está gerando uma aula aqui para o meu módulo de Direito Administrativo do portal. Tudo bem? É um módulo completo. A gente passou por organização da administração pública, princípios da administração pública, atos administrativos. Eu estou agora gravando poderes, depois eu vou gravar, saindo de poderes, contratos e licitações, serviço público, já gravei responsabilidade civil do Estado, já gravei bens, aí a gente vai para processo administrativo, agentes públicos, regime do servidor, intervenção na propriedade, concessão e permissão. É um módulo completo. Tudo bem? Vamos embora? Vamos lá, Joalha, só solta a vinheta do bloco 2, hein?
Bloco 2. E quem puder, convida os seguidores, hein? Vamos lá. Estou começando a aula sem mensagens agora, galera. Quero vocês aprendendo comigo. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso bloco segundo. No bloco 1, a gente conversou bastante sobre poder vinculado, poder discricionário, e a gente analisava o que são os poderes da administração, diferenciando os poderes da administração como prerrogativas dos poderes da República, poder legislativo, executivo e judiciário. Chega o momento de cuidarmos dos 4 poderes que a doutrina costuma chamar de poderes autônomos, já mencionados, pré-anunciados ao final do bloco passado. O poder hierárquico, o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia. É muito comum que, na ideia de mencionar esses 4 poderes, alguns autores utilizem a expressão poder regulamentar quando querem falar do poder normativo. No momento oportuno, farei a diferença para vocês, mostrando a vocês que poder normativo é algo mais amplo dentro do que poder regulamentar se insere. O tecnicamente mais adequado é falar em poder hierárquico, poder normativo, que abrange o poder regulamentar dentro de si, poder disciplinar e poder de polícia. Nesse bloco, o nosso foco é o poder hierárquico. Em linhas bem rápidas, de uma mera apresentação bem sintética, para que você tenha pelo menos uma noção inicial, o que caracteriza basicamente esses 4 poderes, essas 4 prerrogativas. Quando a gente fala do poder hierárquico, que é o que a gente vai conversar a fundo nesse bloco, a gente está cuidando do poder que tem a administração pública de atuar interna corporis na promoção da organização, promover a organização da distribuição das suas atribuições e responsabilidades, organizando a sua estrutura de funcionamento, estabelecendo relações de hierarquia e subordinação. Quando a gente fala do poder normativo, a gente está falando do poder que o ordenamento jurídico confere à administração pública para editar normas. Ora, normas gerais e abstratas, ora, normas secundárias que proporcionam o destrinche e a aplicação adequada das normas gerais e abstratas. O poder normativo como o poder de editar normas. Ora, normas regras, ora até mesmo normas principiológicas, às vezes normas primárias e, em regra, normas secundárias. Quando a gente fala do poder disciplinar, estamos mencionando um poder por via do qual a administração pública atua avaliando a licitude dos comportamentos dos seus agentes no exercício das funções públicas, nos cargos que ocupam, nos empregos em que atuam, para avaliar se os comportamentos estão sendo praticados dentro dos parâmetros de ética e disciplina que devem ser empreendidos, podendo-se desenvolver a instauração de inquéritos disciplinares, podendo-se caminhar para um processo disciplinar e podendo-se aplicar sanções disciplinares. Já o poder de polícia é o poder por via do qual a administração age fiscalizando, avaliando, monitorando os comportamentos das pessoas que estão fora da administração no seu plano de interatividade no processo coexistencial para avaliar se as manifestações comportamentais dos administrados se exercem dentro de uma elasticidade comportamental, uma elasticidade volitiva tolerável, não prejudicial à supremacia do interesse público, podendo, caso seja necessário, restringir a liberdade do comportamento individual, autoexecutar e autossancionar, restringindo a liberdade privada em prol da preservação do interesse coletivo supremo. Bom, esses 4 poderes, o poder hierárquico, o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia, que são tradicionalmente conhecidos como os 4 poderes autônomos da administração pública, alinhados ao lado do poder vinculado e do poder discricionário, já explicados no bloco anterior, esses 4 poderes autônomos são objeto do nosso estudo. Nesse,
e nos próximos blocos dessa aula. Eu vou começar com vocês cuidando do poder hierárquico, o poder que a administração pública desempenha dentro da sua estrutura, cuidando da organização, da distribuição das competências, das atribuições, das responsabilidades, para viabilizar um bom funcionamento do seu corpo estrutural na persecução da execução da atividade fim da administração. O que é o poder hierárquico? Gente, o poder hierárquico é a prerrogativa que o ordenamento jurídico concede à administração de se organizar mediante um sistema pautado na hierarquia e no controle. O poder hierárquico é o poder que o ordenamento jurídico concede à administração para que ela possa promover uma organização de sua estruturação, organização distributiva de atribuições e competências, de deveres e responsabilidades, criando mecanismos internos de autocontrole, de fiscalização e cobrança, para que haja a viabilização de um eficiente funcionamento da atividade administrativa dentro do seio estrutural da administração pública. A administração pública, ela vai se estruturar com base na envergadura, no pilar da hierarquia, gerando relações de subordinação. A administração direta, quando surge, como é que ela surge? Como é que o ente político, o ente federativo, se organiza para, através dessa organização, atuar diretamente, executando a sua atividade fim? Como é que a União se organiza? Como é que um Estado-membro se organiza? Como é que o Distrito Federal se organiza? Como é que o município se organiza? Estruturando-se para atuar diretamente, executando a sua atividade fim. Ora, o ente político, ele desenvolve um mecanismo chamado desconcentração administrativa. Um mecanismo por via do qual ele vai criando os seus órgãos estruturantes e para esses órgãos ele vai distribuindo atribuições. Vai se fazendo um processo distributivo de atribuições específicas, estabelecendo-se competências administrativas em diferentes centros estruturais, que são os órgãos públicos, que recebem ali feixes de atribuições de competências, plexos de competências, para que o ente federativo, através desses órgãos, possa conduzir de maneira organizada, organização pautada num sistema inteligente de distribuição dessas atribuições específicas, o ente federativo possa atuar diretamente através desses órgãos e através desses órgãos possa ele, o ente, atuar. Os órgãos não são pessoas, não têm personalidade jurídica, não são sujeitos. Os órgãos são centros estruturais que integram o corpo do próprio ente federativo. Os órgãos são estruturas criadas dentro do corpo do ente para que o ente, através desses órgãos, possa, ele, o ente político, a União, o Estado, o DF, o município, o ente político federativo possa, através desses órgãos, atuar na persecução da sua atividade fim. O processo construtivo, criador desses órgãos, se chama desconcentração administrativa. Na desconcentração administrativa, o ente começa a criar os seus órgãos para que, criando esses órgãos, faça a distribuição das atribuições, a distribuição dos deveres, das responsabilidades, podendo assim coordenar de uma maneira organizada a execução de toda a sua atividade. A atividade administrativa é complexa, passa por plurimas, facetas, multiplicidade de serviços a serem executados, de atos a serem empreendidos, e então se cria um sistema organizacional inteligente em que vai se distribuindo o rol de atribuições e competências, de deveres e responsabilidades dentro de diferentes centros estruturais. Esses centros estruturais são os órgãos que nascem para que o ente federativo, através desses órgãos, esses órgãos que são partes integrantes do próprio corpo do ente federativo, não sendo pessoas distintas, o ente federativo possa, através desses órgãos, atuar na persecução da sua atividade fim. Ora, para que todos esses plurimos órgãos funcionem em harmonia, não havendo colisão, não havendo uma grande bagunça, um grande alvoroço, uma anarquia administrativa, diria o professor Eli Lopes Meirelles, o que combate e elimina, evita e repreende a anarquia é a hierarquia. Daí que o legislador, com muita sensibilidade, louvável a inteligência, pensa na ideia de criar um sistema de escalonamento
em que alguns desses órgãos serão posicionados numa posição de superioridade e aqueles outros que não merecem ali estar ficam numa posição de inferioridade, criando-se um sistema vertical de escalonamento em que alguns órgãos recebem poderes mais amplos, outros poderes mais restritos. Alguns recebem atribuições de gerenciamento, outros recebem missões que são gerenciadas. Alguns recebem poder de fiscalização e outros deveres a serem cumpridos sendo fiscalizados. Cria-se um sistema interno de autocontrole, guiando-se esse sistema por uma noção de subordinação do menor ao maior, do menos elevado ao mais elevado, numa relação que a gente costuma chamar de hierarquia. A hierarquia como uma relação que existe dentro da mesma pessoa política, dentro do mesmo ente federativo, para que seus órgãos possam se relacionar através de um sistema em que todo mundo sabe quem comanda e quem é comandado, quem dita a ordem e quem cumpre a ordem, quem fiscaliza e quem é fiscalizado. A hierarquia consiste numa relação de superioridade e inferioridade, em que quem está na posição inferior é subordinado aos proclames editados por quem fica na posição de superioridade. A administração pública tem esse poder de estruturar a sua organização através de um sistema de hierarquia. E esse poder é o poder hierárquico, é o poder de criar uma estrutura pautada na hierarquia e na subordinação, de modo a que haverão órgãos que ficarão numa posição superior, numa posição hierarquicamente superior, e órgãos que ficarão numa posição inferior, numa posição de subordinação. Órgãos subordinados àqueles órgãos que ficam numa posição de superioridade. Dentro de um órgão, isso também pode acontecer com os agentes públicos que integram um quadro de pessoal. Dentro de um mesmo órgão, eu posso ter um agente público exercendo uma função de direção. Eu posso ter um dirigente, um diretor-geral daquele órgão. Eu posso ter um diretor adjunto, eu posso ter um coordenador subordinado, eu posso ter um técnico que cumpre meramente certas atribuições de fiel execução das ordens dadas pelos dirigentes. Então eu posso ter a hierarquização entre os órgãos e dentro de cada órgão eu posso ter hierarquização dentre os agentes. Daí a gente fala da hierarquização objetiva ou orgânica e a hierarquização subjetiva ou pessoal. A administração pública direta, ela é organizada através desse pilar da hierarquia, uma hierarquia que se proclama numa linha orgânica ou objetiva e numa linha subjetiva ou pessoal. E essa hierarquia consiste no escalonamento de superioridade e inferioridade, gerando subordinação de quem fica na posição inferior àqueles que ficam na posição superior, uma hierarquização que pode se dar tanto no liame dos órgãos como em relação aos agentes. Os agentes vão sendo posicionados para ocuparem os cargos ou os empregos públicos, a posição que eles atuam dentro do órgão, e a depender de qual seja o cargo em que aquele agente vai atuar, que inclusive vai influenciar na nomeação que a gente dá ao cargo e a posição desse agente, eu posso ter um agente que está num cargo superior e um agente que fica subordinado àquele outro, posto ocupa um cargo inferior dentro da estrutura do órgão. Então, o poder hierárquico confere, em primeira linha de ideias, a administração pública essa prerrogativa de se organizar distribuindo atribuições, distribuindo competências, distribuindo deveres e responsabilidades através do vergalhão da hierarquia. Hierarquia essa que ensina que vigorará um sistema interno de autocontrole em que algumas pessoas, alguns órgãos ficarão em posição de superioridade sobre outras pessoas, sobre outros órgãos. E é exatamente essa relação de superioridade e inferioridade, que quem fica na posição inferior está guiado pela subordinação a quem está na posição superior, que faz com que o sistema funcione dentro de um mecanismo organizado, um mecanismo que tem autocontrole, que leva à eficiência. Então, o poder hierárquico, em linhas iniciais, consiste nesse poder que a administração pública tem de se organizar. O ente federativo cria, através da desconcentração, seus órgãos, dos quais serão recrutados agentes públicos para ocuparem cargos dentro desses órgãos, vigorando uma relação de hierarquia entre os próprios órgãos e de hierarquia entre os agentes públicos dentro de cada órgão. Não é o caso agora, mas eu vou apenas mencionar, lembrando, algo que a gente estudou na aula de teoria do órgão, quando a gente fez um encontro
dentro daquelas aulas de organização da administração pública, a gente teve uma aula somente para que estudássemos os órgãos públicos, e eu vou lembrar você que dentro dos órgãos públicos, dentro da administração pública, a gente tem uma hierarquia entre pelo menos 4 perfis de órgãos. E a gente fala que acima de todos, em primeiro lugar, vem o órgão independente, o órgão de cúpula. Abaixo dele vem os órgãos autônomos. Abaixo destes, os órgãos superiores. E por fim, os órgãos subalternos. Então a gente tem lá os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, e a SUSUB, independente, autônomo, superior e subalternos, o perfil dos 4 órgãos, dos 4 perfis de órgãos que integram a estrutura da administração direta. Então existe a hierarquia dos órgãos de cima para com os órgãos de baixo, órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Dentro de cada órgão existem os agentes públicos, e esses agentes que ali se posicionam também podem estar numa posição de hierarquia em relação àqueles agentes que ficam na posição inferior de subordinação. Bom, olha o cuidado que a gente vem tendo desde o início e até agora. A relação de hierarquia, ela se dá, olhem o comentário o tempo inteiro sendo feito, dentro da própria pessoa. Não existe essa relação de uma pessoa para com outra. Quando o ente federativo está se auto-organizando, ele, na organização da sua estrutura, ele vai ter uma relação de hierarquia. Existirá a relação de hierarquia dentro da própria pessoa, dentre os órgãos que estruturam ela e dentre os agentes que estão em cada órgão. A hierarquização orgânico-objetiva ou pessoal-subjetiva. Mas não há hierarquia de um ente federativo para com uma outra pessoa. A hierarquia somente existe dentro de uma mesma pessoa, não vigorando relação hierárquica, não se gerando relacionamento de subordinação de uma pessoa para com outra. E aí é muito importante para vocês que vão fazer provas ter o cuidado com essa observação atinente ao poder hierárquico. O poder hierárquico, ele se exerce dentro da estrutura do próprio ente federativo, da sua administração direta, não se falando de hierarquia do ente federativo para com aquelas entidades que ele cria para incuti-las na administração indireta. As entidades que são criadas para que se insiram na órbita da administração indireta, elas não ficam relacionadas numa relação de subordinação com o ente federativo que as criou. Existe, evidentemente, uma relação, um vínculo, mas não é o vínculo de hierarquia. Cuidado com isso nas suas provas, porque do ente federativo para com as entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas estatais, não há relação hierárquica. A hierarquia é algo que se estabelece dentre os órgãos ou dentre as pessoas que estão em cada órgão da administração direta, é dizer, do próprio ente federativo. Quando o ente cria autarquias, cria fundações, cria empresas públicas, cria sociedades de economia mista, essas entidades criadas e que estão dentro da administração pública indireta, essas entidades não ficam hierarquicamente subordinadas ao ente federativo. Elas têm uma margem muito maior de liberdade para que atuem. Todavia, essas pessoas que têm personalidade jurídica própria, que são sujeitos diferentes dos entes federativos, essas pessoas ficam vinculadas ao ente federativo numa relação muito mais tênue, muito mais branda do que seria uma relação de hierarquia. As pessoas que integram a administração pública indireta, elas ficam vinculadas ao ente federativo numa relação em que o ente federativo tem um poder mais tênue, mais brando, que a doutrina apelidou e o judiciário na jurisprudência cristalizada chancelou como uma relação de supervisão, controle e tutela. O ente federativo, ele, ao olhar para as entidades que ele cria e para as quais ele transfere a execução de certas atividades, concedendo maior liberdade na execução dessas atividades, o ente federativo, ele não se mantém com essas entidades numa relação hierárquica. Não é uma relação de subordinação. O que vigora é um poder de supervisionar, de tutelar e proteger, um poder de controlar, mas não há aquela relação de hierarquia que gera contra aquele que fica numa posição hierarquicamente inferior a subordinação. Então lembre-se, hierarquia, algo que se constitui no exercício do poder hierárquico, que é o poder de estabelecer a hierarquia somente se faz presente
dentro da administração direta, dentro da organização dos órgãos e do escalonamento dos agentes em cada órgão. Não há hierarquia da administração direta para com a indireta. As entidades que integram a administração indireta não se submetem a uma relação hierárquica com o ente federativo que deu criação a elas. Entendem, meus amados? Agora, cuidado com a pegadinha maravilhosa de provas de concursos. Quando eu analiso uma entidade da administração indireta, quando eu analiso uma fundação, uma autarquia, essa pessoa que não se confunde com o ente federativo, essa pessoa, essa entidade da administração indireta, criada pelo ente federativo e vinculada ao ente, submetida à supervisão, controle e tutela, mas não subordinada hierarquicamente, essa entidade da administração indireta, ela, ao criar seus órgãos internos, uma autarquia tem órgãos internos. Uma fundação pública pode ter órgãos internos. Há diferentes agentes ocupando diferentes cargos dentro do quadro de pessoal de uma autarquia. Então, atenção, na administração indireta, eu posso ter, dentro da mesma pessoa da administração indireta, uma relação de hierarquia. Dentro de uma mesma pessoa, ainda que seja uma pessoa da administração indireta, eu posso ter o estabelecimento de relação hierárquica. Por exemplo, eu posso ter dentro de uma autarquia especial, agência reguladora, uma relação interna dessa agência reguladora de hierarquia entre um órgão diretivo e um órgão dirigente e um órgão dirigido dentro dessa autarquia. Dentro dessa mesma autarquia, eu posso ter uma relação de hierarquia com a distribuição de competências e responsabilidades, de atribuições e deveres, em que certos agentes ficam na posição de comando e certos agentes são comandados. Então, olha para as minhas mãos, imagine aqui a administração direta, aqui a administração indireta, aqui o ente federativo, aqui as entidades por ele criadas para executar atividades que a priori seriam executáveis por ele. Aqui a administração direta, o ente federativo, aqui a administração indireta, as entidades da administração indireta. A hierarquia existe aqui dentro na vertical e aqui dentro na vertical, mas não existe daqui para cá na horizontal. Não existe hierarquia na horizontal. Não existe hierarquia de uma pessoa sobre outra. A hierarquia no direito administrativo e no processo de organização da administração pública, a hierarquia existe dentro da própria administração direta, quando certo órgão é posicionado com superioridade a outro, o independente sobre o autônomo, esses dois sobre os superiores, esses três sobre os subalternos, ou quando um agente ocupa um cargo no qual ele recebe atribuições e responsabilidades mais amplas, superiores àquele outro agente que fica num cargo para o qual se despejam funções, atribuições e responsabilidades de menor importância e de menor relevo, o qual fica subordinado. A hierarquia está sempre na vertical dentro de uma mesma pessoa, seja dentro do ente federativo, seja lá na administração indireta, dentro de uma pessoa da administração indireta, mas jamais do ente federativo sobre aquela pessoa. A hierarquia é uma relação entre agentes públicos em razão de seus cargos e das funções que ocupam dentro de uma mesma pessoa, ou de um órgão sobre outro órgão dentro de uma mesma pessoa. Não havendo hierarquia do ente federativo sobre uma pessoa da administração indireta. Bom, a ideia da hierarquia e do poder hierárquico sempre foi classicamente defendida nos compêndios de direito administrativo como algo peculiar ao poder executivo. Então, é o poder executivo quem exerce essa ideia do poder hierárquico, doutrinariamente falando, a doutrina clássica, Celso Antônio Bandeira de Melo, Maria Silva Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, Diogo Figueiredo Moreira Neto, a doutrina clássica, os administrativistas de maior envergadura na doutrina escrita que compõe o direito administrativo brasileiro, a doutrina clássica sempre teve o hábito de negar a figura do poder hierárquico dentro do poder judiciário e dentro do poder legislativo. A ideia do poder hierárquico foi a ideia que sempre perpetrou nas linhas estruturais do poder executivo, não sendo comum reconhecer a existência desse poder hierárquico, gerando organização pautada na subordinação dentro dos poderes judiciário e legislativo. Não obstante, essa seja, de fato, uma verdade compartilhada na imensa maioria dos manuais de direito administrativo, recentemente, alguns colegas na doutrina vem fazendo comentários que, no primeiro momento, você pode entender como relativizadores dessa ideia, quando analisam no Poder Judiciário o instituto da súmula vinculante. Alguns autores vêm dizendo que o instituto da súmula vinculante teria provocado uma relativização.
atenuando essa ideia de que não existe hierarquia no Poder Judiciário. Para alguns autores, é o modo como eles pensam, nos cabendo apenas citar e respeitar, não necessariamente concordar. Para alguns autores do direito administrativo brasileiro, haveria um resquício de hierarquia no Poder Judiciário quando o STF, editando súmula vinculante, impõe aos magistrados e aos demais tribunais o dever de aplicar certo entendimento decisório para compor a lide no julgamento de certo caso concreto, em que aquele entendimento esposado no verbete sumular vinculante está sendo ali determinado como de cumprimento obrigatório. Para alguns colegas da doutrina, haveria uma relação sui generis de hierarquia de toda a magistratura para com o STF, nas situações em que o STF editasse ou edita súmulas vinculantes, impondo certo entendimento como de replicação obrigatória, subtraindo dos juízes e tribunais a liberdade decisória para decidirem conforme o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio decisório, o livre convencimento motivado é uma garantia institucional da atividade da magistratura, da carreira da magistratura para o exercício da jurisdição. Todavia, essa liberdade decisória pautada no livre convencimento motivado é subtraída dos magistrados quando se fala de casos concretos que atraem a aplicação de um entendimento que é veiculado numa súmula vinculante editada pelo STF. O STF obriga a que se aplique aquele entendimento, restando para os magistrados e tribunais uma sujeição em que eles ficam subordinados a terem que aplicar esse entendimento esposado na súmula de efeito vinculante. Nessa toada, parte da doutrina vem dizendo que nesse pontual e específico caso poderia se falar de forma sui generis de relação de hierarquia dentre os órgãos do Poder Judiciário, quando então o STF teria o poder de gerar uma relação hierárquica quanto ao modo de decidir certos conflitos de interesses, ao editar um entendimento que ele vem reaplicando de forma reiterada numa súmula vinculante, obrigando os demais tribunais e os juízes a replicarem obrigatoriamente esse entendimento. Ressalvada essa pontuação quanto ao Instituto das Súmulas Vinculantes, você pode, indubitavelmente, dizer nas suas provas que não há hierarquia no Poder Legislativo e não há hierarquia no Poder Judiciário, sendo a hierarquia algo peculiar ao Poder Executivo, algo que se aplica dentro da administração direta, de maneira orgânico-objetiva ou pessoal-subjetiva, numa hierarquização dos órgãos entre si, sempre naquela linha que o maior órgão de todos é o órgão independente, abaixo dele o autônomo. Exemplo, Presidência da República, órgão independente, ministérios, órgãos autônomos. Eu desço para os órgãos superiores e fecho com os órgãos subalternos, para os quais se distribuem as atribuições de menor grau de complexidade, de menor responsabilidade, que, se mal cumpridas ou não cumpridas, geram menor nível de lesividade à supremacia do interesse público e à indisponibilidade da coisa pública. Então, a hierarquia existirá no Poder Executivo, na linha de estruturação dos órgãos entre si e na linha dentro de cada órgão de estruturação, de distribuição dos cargos e empossamento dos agentes públicos naqueles cargos. A hierarquia está sempre dentro de uma mesma pessoa. Eu posso ter hierarquia na administração indireta? Sim, desde que eu esteja analisando a relação dentro da mesma pessoa da administração indireta, a relação dos órgãos que estão ali dentro daquela pessoa e a relação dos cargos ocupados pelos agentes dentro daquela mesma pessoa. O poder hierárquico, gente, ele concede aos órgãos e aos agentes, especialmente aos que ficam na posição de superioridade, que quando vierem a agir perante aqueles outros que ficam na posição de inferioridade, algumas prerrogativas, algumas faculdades. É muito comum que a gente destaque 5. E nas provas, o que as bancas fazem é perguntar sobre essas 5 faculdades, essas 5 prerrogativas inerentes ao poder hierárquico. Tome nota, porque é muito comum que se fale sobre todas elas. O poder hierárquico concede àquele que está na posição de superioridade a prerrogativa de, ao agir perante aquele que é seu subordinado, aquele que fica na posição de inferioridade, 5 possibilidades, 5 potencialidades. Quem fica na posição hierarquicamente superior pode ordenar, fiscalizar, revisar, delegar e avocar. Ordenar, fiscalizar, revisar, delegar e avocar. Aquele agente público que é hierarquicamente superior ao outro, aquele órgão que fica numa posição de superioridade àquele outro que fica subordinado hierarquicamente, quem está na posição de superioridade pode expedir ordens, ordenar. Pode fiscalizar o cumprimento das ordens como o cumprimento das próprias atribuições naturais daquele agente inferiorizado, daquele órgão hierarquicamente inferiorizado. Fiscalizar. O poder de ordenar, de fiscalizar.
O poder de revisar, que é um poder modificativo, é um poder revisional. O órgão superior pode revisar comportamentos, práticas, atos do órgão subordinado. O agente público que está num cargo superior, quando tem esse poder hierárquico nas suas mãos em relação aos seus subordinados, pode revisar de ofício atos dos subordinados. Então, o poder hierárquico, caso caia na sua prova, ele confere essas prerrogativas a quem está numa posição hierarquicamente superior, as prerrogativas de fiscalizar, ordenar, revisar, delegar e avocar. Delegar e avocar competências e atribuições. As que normalmente caem nas provas são essas duas últimas. Mas saiba você que as 5 prerrogativas, as 5 atribuições, elas fazem parte do poder hierárquico. O poder hierárquico passa pela noção dessas 5 atribuições, essas 5 prerrogativas, essas 5 potencialidades. O órgão hierarquicamente superior, o agente público em cargo hierarquicamente superior, ele pode ordenar, ele pode fiscalizar, ele pode revisar comportamentos, ele pode delegar suas atribuições e competências e ele pode avocar de quem fica na posição de subordinação atribuições e competências. Dessas 5 prerrogativas inerentes ao poder hierárquico, as duas últimas, reitero, delegação e avocação, são as mais comumente indagadas em provas. A delegação e a avocação recebem um tratamento específico do legislador. Nós temos uma das grandes leis do direito administrativo brasileiro, que é a Lei 9.784 de 99, a Lei 9784 de 99, que é intitulada como Lei do Processo Administrativo Federal, uma lei que não só cuida do processo administrativo, mas cuida em muito dos atos administrativos e termina por cuidar dos poderes administrativos. A Lei 9784 de 99, em 5 artigos fantásticos, estabelece uma série de normas importantíssimas quanto aos institutos da delegação e da avocação de competências e atribuições, o que se exerce em razão da titularidade do poder hierárquico. É o poder hierárquico que legitima, que embasa, que coloca os limites, que autoriza, que valida os atos de delegação e avocação de competências e atribuições administrativas. A matéria é normatizada nos artigos 11 a 15, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 9784 de 99. Tenho a certeza absoluta que é um tema fortíssimo para cair em toda e qualquer prova que você vier a realizar. Delegação e avocação de competências e atribuições. E saiba, nunca esqueça disso, a prerrogativa de certo órgão ou de certo agente de delegar parte de suas competências e atribuições temporariamente a um outro órgão, a um outro agente, promovendo a efetivação da delegação de atribuições e competências, é algo que só é viável porque existe uma relação de hierarquia. A delegação hierárquica. Existe, eu vou comentar já já, a delegação atípica ou anômala, chamada de delegação horizontal, que não se funda na hierarquia. Ela é sui generis, não é a delegação tradicional. A delegação tradicional, que é a delegação vertical, que é a delegação não por acaso chamada de delegação hierárquica, ela se funda no poder hierárquico. Quando um órgão maior delega a um órgão menor parte de suas atribuições e competências para que o órgão menor delegatário, recebendo as atribuições delegadas, tenha que cumpri-las, com o dever jurídico de fazê-lo com a melhor eficiência possível, sendo fiscalizado e controlado. A delegação hierárquica, a delegação vertical, e aqui de um órgão para um órgão, de um órgão superior para um órgão inferior, a chamada delegação orgânica, de órgão para órgão, delegação orgânica hierárquica ou vertical, do órgão superior para o órgão inferior. Essa prerrogativa que o órgão superior tem de delegar parte de suas atribuições e competências para um órgão subordinado para um órgão inferior, imputando a ele o dever de cumprir com a melhor eficiência possível sob o seu controle e fiscalização, é fruto do poder hierárquico. A avocação não se confunde com delegação. A avocação é uma linha inversa. A avocação é um fenômeno de caráter oposto. Está lá no artigo 15 da Lei 9784. Na avocação, o órgão superior, o órgão que está na posição hierarquicamente superior, ele vai olhar para o órgão que está na posição hierarquicamente inferior, o órgão subordinado, e vai tomar dele, vai extirpar dele, vai subtrair dele, avocando para si aquela atribuição, aquela competência que originariamente seria do órgão menor. Na avocação, eu que estou na posição de cima, meto a mão lá embaixo e puxo de baixo para cima. Quando na delegação, eu que tenho aqui em cima, repasso para quem está lá embaixo. Na delegação, a atribuição desce. O órgão de posicionamento hierarquicamente superior
faz descer, ele desce uma atribuição, uma competência sua para o órgão de posição inferior. D de desce, D de delegação, é a delegação vertical, é a delegação hierárquica. É diferente da avocação, em que a competência ou atribuição de um órgão de posicionamento inferior vai ascender no sentido de subir para o órgão superior, que a extirpa, a toma, a convoca, a avoca. Então, a avocação de competência é um fenômeno de caráter excepcional, em que um órgão de posição superior, valendo-se do poder hierárquico, a hierarquia concede essa possibilidade, o órgão de posicionamento superior diz, eu não vou apenas revisar o que você fizer errado, eu não vou apenas fiscalizar, eu vou chamar para mim, diante desse contexto fático, político, econômico, diante dessa crise, diante da periculosidade desse comportamento, eu que sou o órgão mais elevado, vou avocar essa atribuição que a priori foi distribuída originariamente para você, que é subordinado a mim. Na avocação, quem está em cima mete a mão lá embaixo e puxa. E a avocação, que deve ser algo excepcional, para não gerar centralização excessiva de atribuições nos órgãos superiores, se eu dissesse que toda hora pode, por qualquer razão, avocar, perderia noção, perderia fundamento, perderia sentido a noção de distribuição de atribuições. A distribuição de atribuições com a relação de hierarquia é exatamente para não gerar um excesso de concentração de competências no mesmo órgão, mas quando certo órgão superior entende que é necessário avocar, ele pode, em poder discricionário, fazer essa avocação. E no ato discricionário, que é o ato de avocação, ele avoca chamando para si a responsabilidade de cumprir aquela missão, executando aquela atribuição e competência que seria do órgão inferior. A avocação é sempre fundada na hierarquia. A avocação é quando alguém que está em cima puxa de quem está embaixo. É sempre fruto do poder hierárquico. E aquele que tem a competência avocada não tem tutela inibitória para isso, não tem poder inibitório, não tem como impedir, ele apenas vai assistir que uma atribuição que seria de sua incumbência agora seja exercida por alguém que está acima dele e para com quem ele tem uma relação de dependência, de subordinação, de sujeição. Não se confunde, portanto, delegação com avocação. Agora, cuidado. A delegação que está fundada no poder hierárquico é essa que eu vim explicando aqui, que é a delegação tradicional, que é a delegação vertical, quando um órgão que está em posição superior ou um agente que está em posição superior delega, repassa parte de suas atribuições e competências para um órgão, para um agente que está na posição inferior. Essa é a delegação de cima para baixo, D de delegação, D de desce. É chamada delegação vertical, delegação hierárquica propriamente dita, e quando ela ocorre, o delegatário não tem o poder discricionário de aceitar ou não, de cumprir ou não. A competência, a atribuição delegada pelo órgão ou agente delegante ao órgão ou agente delegatário, a atribuição, a competência, a missão delegada tem que ser cumprida pelo delegatário. O delegatário tem o dever inexcusável de cumprir aquela atribuição, aquela competência que lhe fora delegada pelo órgão, pelo agente hierarquicamente superiores que resolveram como delegantes formalizar a delegação. Essa delegação de cima para baixo é a delegação hierárquica, a delegação vertical, a delegação em que o fundamento é no poder hierárquico e que o delegatário não tem o livre-arbítrio e não tem poder discricionário para valorar se aceita ou não aceita. Não há necessidade de consentimento. Ao contrário, pode acontecer, é possível, a nossa legislação, a própria lei 9784, no artigo 12, permite que isso aconteça, pode acontecer a chamada delegação atípica, a delegação anômala, que é a delegação horizontal. A delegação horizontal ela não se fundamenta no poder hierárquico, ela é feita ou entre órgãos de mesmo escalonamento, ou entre agentes de mesmo escalonamento. Imagine que um órgão autônomo resolve delegar uma atribuição sua para outro órgão autônomo. Imagine que o Ministério da Educação resolva transferir parte de suas atribuições para o Ministério da Saúde. O Ministério da Educação não pode exigir que o Ministério da Saúde acate por uma imposição essa delegação, porque não há relação de hierarquia, de superioridade e inferioridade. O Ministério da Saúde não é subordinado ao Ministério da Educação. Ambos são subordinados à Presidência da República, mas entre eles não há relação de hierarquia, de vínculo subordinativo do Ministério da Saúde ao Ministério da Educação. Mas nada obsta que o Ministério da Educação, em comum acordo com o Ministério da Saúde, combinem que isso se faça.
A delegação horizontal é aquela que é feita de um órgão para outro órgão de mesma hierarquia, de um agente para um outro agente de mesmos cargos, de mesma posição hierárquica. Um diretor para outro diretor, não é um diretor para um subordinado dirigido, para um coordenador adjunto, para um técnico, para um subalterno. Não. Então, se eu tenho um diretor querendo delegar atribuição sobre outro diretor, se eu tenho um órgão querendo delegar atribuição sobre outro órgão de mesmo escalonamento hierárquico, isso só será possível se houver consentimento, e aí não há relação de hierarquia. É a chamada delegação de competência não hierárquica, delegação horizontal ou delegação dependente do consentimento. Percebe, meus amados? Não é o mais comum, ainda que seja não apenas possível, como autorizado expressamente na Lei 9784. Bom, a delegação e a avocação, elas sempre devem ser feitas de modo público, com oficialidade, deve se oficializar sempre. Os atos de delegação e de avocação são guiados pelo princípio da publicidade, da oficialidade, sempre devendo haver essa expressa previsão através de um ato formal da administração pública. Bom, quanto à delegação, lembremos-nos que ela é de caráter temporário. A delegação é de caráter temporário, ela não deve ser de todas as atribuições do agente ou do órgão, e ela é revogável a qualquer tempo. O agente delegante ou o órgão delegante podem revogar a delegação feita. Se eu delego atribuições, se eu delego missões e entendo que não está havendo eficiência ou que não é mais conveniente ou oportuno para o interesse público manter essa delegação, eu posso revogá-la. Revogação da delegação é um ato legítimo feito pelo delegante, que ao revogar a delegação da atribuição ao delegatário, reassume a missão a partir de então de fazê-lo. Cuidado para não confundir na sua prova revogação de delegação com avocação. É muito comum que as bancas de concurso induzam os candidatos a erro, confundindo a avocação com revogação de delegação. Não se misturam. Na revogação de delegação, eu que sou o órgão superior, estou cancelando a transferência vertical que fiz de cima para baixo de uma atribuição que era minha para um órgão subordinado a mim, recuperando aquela minha atribuição. Isso é revogação da delegação. Eu estou cancelando a transferência da minha atribuição para alguém menor que eu. Recuperando o que já era meu, por mando da lei. Na avocação, eu não estou cancelando nada. Eu não estou recuperando o que era meu. Eu não estou pegando de volta para mim algo que era meu e eu emprestei a alguém. Não. Na avocação, eu tiro de alguém que é menor que eu algo que caberia a esse alguém originariamente fazer, e eu entendo que é mais satisfativo para a supremacia do interesse público que eu faça. Então, na avocação, eu subtraio a atribuição de alguém subordinado a mim para que eu exerça a missão. Já na revogação de delegação, eu pego de volta para mim algo que já era meu e que eu temporariamente repassei para a executoriedade de alguém menor do que eu. Bom, existem algumas atribuições que a Lei 9784 de 99, no artigo 13, diz que não podem ser delegadas. Então, tem 3 perfis de atribuições para as quais não cabe delegação nos termos do artigo 13 da 9784. E ainda que haja um poder hierárquico, não será possível se arguir a hierarquia, o agente, o órgão público alegar hierarquia para fazer delegação disso que eu vou te falar. Não cabe delegar competência para a prática de atos normativos. A gente vai ver nos próximos blocos o poder normativo e a competência para a expedição de normas, quando é fixada pelo legislador para certo órgão, para certo agente exercer, não pode ser objeto de delegação. Não cabe delegação de competência para a prática de atos de caráter normativo. Quando o legislador estabelece a competência para a edição de normas, isso é muito pensado. Não poderia a administração pública mudar o que o legislador, no exercício da legalidade, fez, fixando competência para o exercício do poder normativo. Não pode. No mesmo linear, não se pode delegar uma competência que foi fixada para o julgamento de recursos nos processos administrativos. Se eu tenho o estabelecimento por lei de uma competência recursal para, em julgamento de recurso em processo administrativo, rever decisões já prolatadas, o órgão recursal, o órgão titular da competência recursal não pode repassar essa competência recursal para outro órgão, ainda que inferior a ele. Não pode, em hipótese alguma. Isso violaria toda a estruturação do processo administrativo, comprometeria o devido processo legal e a organização, né, desse processamento com a ideia da revisão de decisões. Como é que eu vou delegar para um órgão menor que eu que revise a posição de um agente que já é menor que eu? Posso gerar um da mesma
Posição hierárquica, revisão do ato todo, não pode, hipótese alguma. Então, para evitar essas colisões, que por certo seriam nocivas à organização estrutural da tramitação do processo administrativo, a lei já veio e disse, não pode. Não cabe delegar competência para o julgamento de recursos no processo administrativo. E por fim, e é extremamente lógico, que eu vou falar agora em terceiro plano, não se pode delegar uma atribuição que a lei disse que não pode delegar ao estabelecer como competência exclusiva. Quando a lei diz essa competência é exclusiva desse órgão, é exclusiva desse agente, aí, meu camarada, se você delegar, o ato de delegação é ilegal, porque viola a lei, já que a lei disse que é exclusivo, e ao dizer que é exclusivo, ela retirou a lei, extirpou, subtraiu a prerrogativa de delegar. Tudo bem? Então, delegação, quando é na vertical e não na horizontal, quando é na vertical, quando é de cima para baixo, ela é fruto do poder hierárquico. A vocação, só quem está na posição de superioridade é que pode exercer, retirando quem está na posição de inferioridade, aquela atribuição. Delegação e a vocação, delegação vertical e a vocação se fundam no poder hierárquico. Então, quais são as 5 faculdades, as 5 prerrogativas que o órgão ou o agente público podem exercer ao desenvolverem o chamado poder hierárquico? Eles podem exercer o poder de ordenação, expedição de ordens para seus subalternos, para seus inferiores, de fiscalização, o poder de revisão, o poder de delegação e o poder de avocação. São as 5 facetas que concentram a essência do poder hierárquico. Lembre que o poder hierárquico é esse poder que a administração tem para se organizar com distribuição de atribuições e competências, distribuição de deveres e responsabilidades dentro de uma relação de hierarquia e subordinação, em que haverá alguém em posição de superioridade e alguém em posição de inferioridade. Essa superioridade e essa inferioridade é o que se chama de hierarquia. A hierarquia existe sempre dentro de uma mesma pessoa e nunca de uma pessoa para com outra. A hierarquia é dentro da própria administração direta ou dentro de uma pessoa da administração indireta. Lembre que da direta para indireta, o que há é vinculação, uma vinculação das pessoas da indireta. Há o ente que faz ali, né, a criação dessas pessoas, uma vinculação em que o ente supervisiona, controla, tutela, mas não tem poder hierárquico a exercer, impondo subordinação a essas pessoas. Caso não goste do que elas estão fazendo, pode, através de lei, extinguir a existência delas. Mas não há subordinação hierárquica. Tudo bem, meus amados? Que maravilha. Vamos ao bloco 3, para que a gente fale de poder normativo, poder regulamentar, e depois a gente caminhe com poder disciplinar e poder de polícia, para que a gente possa fechar a nossa abordagem sucinta sobre o Instituto dos Poderes da Administração. Até agora já foi poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico. Tudo bem? Vamos ao bloco 3. Segurei. E aí, galera do Periscope? E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? De longe eu via aí algumas conturbações. Não tinha como eu interceder. Não tinha como eu sair daqui de trás no meio da gravação para mexer aqui. Vi que deve ter alguma alma infeliz que apareceu por aí, não foi? Para perturbar a aula, para atrapalhar a transmissão. Não é isso? Mas vocês que estão aí efetivamente comprometidos com o estudo, verdadeiramente direcionados ao aprendizado, acredito que vocês devem ter gostado da aula. Acho que deu para aprender as principais linhas que estruturam esse instituto maravilhoso que é o poder hierárquico, e eu creio que deu para tranquilamente, né, vocês entenderem os principais aspectos. Cara, isso aí faz parte, essas pessoas que têm inveja, né? Que isso sirva como exemplo, para que vocês tenham, no que vocês viram, uma oportunidade de reflexão. O quão a gente incomoda as pessoas quando a gente é bom e tem sucesso, né? O quão vocês vão passar por isso na vida de vocês se vocês escolherem vencer através do estudo. Eu escolhi vencer através do estudo, e eu estudo todos os dias. Em regra, essas pessoas que criticam o meu trabalho, elas não estudam todos os dias. Em regra, são pessoas que não me conhecem e que não fazem o que eu faço. Por isso eu perdoo, né? Pois é, a gente tem que perdoar e passar por cima. O que é que essas pessoas significam na minha e na sua vida? Nada. Quem importa para mim são vocês que estão aqui comprometidos com o estudo, com o crescimento. São meus filhos, minha família, meus amigos. O resto, um bando de gente frustrada, espiritualmente ali não desenvolvida, gente que sofre. Uma pessoa que precisa vir a público, atingir, agredir, ofender outra, é uma pessoa que está sofrendo. É uma pessoa para quem a gente deve pedir a Deus que abençoe, que proteja, que cure ela do mal que está afligindo ela, né? Do momento em que você fica com raiva e agride, você está se igualando a uma pessoa, aspas, hierarquicamente inferior no plano intelectual, afetivo, amoroso e espiritual, né? Então, não leva isso para frente, não. Ignora, isso é uma besteira. É um grupo de pessoas fracassadas e derrotadas. Essa pessoa, nem sei quem é, nem sei quem foi, mas certamente uma pessoa dessa nunca foi ler o que eu li sobre direito administrativo, né? Olhem que legal.
Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu chegar aqui, ó, para vocês verem. Aqui. Para gravar uma aula dessa para vocês, ó, antes de gravar, o que é que eu faço? Olha só. Isso aqui é o livro do professor Rafael Oliveira. Estão vendo? Que para mim hoje é o melhor professor de direito administrativo do Brasil. Rafael Oliveira. Aí aqui está um livro clássico, todo mundo conhece, não é isso? Maria Silvia Zanella de Pietro. Tudo bem? Aí você vem com esse aqui, ó, da Odete Medawar, tá vendo? Que é um resuminho muito bacana, muito eficiente, em que ela sintetiza os principais assuntos. Aí olha para cá, olha aqui pro chão, galera, olha só. Como é que eu faço antes de gravar qualquer bloco, estão vendo? Sabe quem é esse cara aqui, ó, que eu tava lendo antes de começar a gravação? Olha quem é esse cara aqui. Celso Antônio Bandeira de Mello, estão vendo? Celso Antônio Bandeira de Mello. Meu padrinho querido, que eu amo ele de paixão, sou muito grato a tudo que ele fez na minha carreira, José dos Santos Carvalho Filho, tá ali também. Aqui, um clássico, como não ler esse clássico? Olha só, direito administrativo, Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles. Aí se vocês pegarem aqui, ó, eu leio os livros que são escritos pelos professores dos outros cursinhos. Sabe por quê? Para ver tudo o que eles falam. Então, tá aqui, ó, um grande amigo, Ricardo Alexandre. Dá aula num cursinho, é um parceiro, um amigo. Tá aqui o livro dele. Tá aqui a professora que dá aula no outro cursinho famoso, Licínia. Tá aqui o livro dela, lido. Aqui, ó, vocês pegarem a página que eu tava lendo, ó, pode ver aqui ó, os assuntos, ó. Poder de polícia, se eu for na outra página, ó, vai ser poder hierárquico, né? Aí você pega uma outra professora de cursinho, a professora Fernanda Marinella, tá aqui o livro dela. Ó qual é a página que tá aberta. Ó, deixa eu filmar aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tá pegando o nome. Poder hierárquico. Olha os clássicos que estão aqui na minha mão. Massal Justem Filho. Olha qual foi o primeiro que eu fui ler, o cara que é examinador da PG aqui do Rio de Janeiro. Diogo Figueiredo. Então, vejam, antes de gravar qualquer aula, eu leio pelo menos 9, 10 manuais naquele tema que eu vou gravar. Aí eu paro, abro o site do STF e do STJ, e aí começo a estudar toda a jurisprudência referente ao tema. Aí depois eu entro para gravar. Aí vem uma pessoa dessa aí infeliz falar besteira. O que é que a gente tem que fazer, gente? Pedir a Deus que abençoe essa pessoa. Não é isso? E a vocês que estão aqui assistindo aula para crescer e aprender, desejar que vocês consigam vencer sem jamais se curvarem a esse perfil de pessoas aí. Entenderam, meus amados? É assim que funciona. Quero agradecer a vocês o carinho aí comigo, com o meu trabalho, a presença de vocês aí na aula. Espero que tenham gostado. Eu vou seguir a gravação aqui, que eu ainda tenho muito a gravar no dia de hoje. Eu agora vou gravar poder normativo e poder regulamentar. Depois eu vou gravar poder disciplinar. Depois eu vou gravar poder de polícia. Eu vou para o bloco 3 agora, essa aula vai até o bloco 5 ou bloco 6. Né? Eu devo gravar um bloco para poder normativo, um bloco para poder disciplinar, falar do PAD, falar da Lei 8.112. Depois eu vou entrar lá em poder de polícia. Tudo bem? Que é um tema mais longo, um pouco mais amplo. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Que Jesus vos abençoe. Se tiver alguém que ainda não me segue no meu Instagram, eu vou pedir a vocês que me sigam, tá? Acho que vocês sabem qual é o meu Instagram, não sabem? @Pedro Barreto Portal F3. @Pedro Barreto Portal F3. Ô, Fernandinha, obrigado pelo carinho. Vocês de Cachoeiro são incríveis. Pedro Barreto Portal F3. É meu Instagram. Tá? Então, isso. Se vocês quiserem me acompanhar, vai ser um prazer para mim. Tá certo? @Pedro Barreto Portal F3. Vou me despedindo por aqui, tá certo? A gente se vê nos próximos periscopes. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.